Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Hoje eu quero falar de um assunto que ele é um pouco polêmico e gera muitos debates. Mas o meu objetivo, o meu propósito neste vídeo, neste canal, não é criar nem polêmica e muito menos debates. Porque eu sei que as polêmicas, elas não geram nenhuma edificação. Os debates são infindáveis. Então o que eu quero passar aqui é o que eu penso, é o que eu creio e é o que eu entendo acerca desse versículo aqui, ó. Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, onde está escrito assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muito bem. Esse versículo aqui, ele é muito usado e eu respeito muito, né, a versão de cada um, por isso que a palavra de Deus ela deve ser examinada e cada um tira a sua conclusão, né? Existem alguns, por exemplo, que crê no pré-tribulacionismo, outro no mid, outro no pós. Cada um, né, fique naquilo que realmente crê. Eu creio no pré-tribulacionismo. E qual é o problema? Quem crê no mid, que aqui o arrebatamento vai acontecer, por exemplo, no meio ou depois, ou que nem vai ter arrebatamento, cada um fica seguro em si. Mas ficar debatendo, discutindo, eu acho que não convém. Então eu estou gravando esse vídeo para passar o que eu entendo em relação a isso. Bom, muitos acreditam que o autor do livro aos Hebreus, que alguns dizem ser Paulo, outros dizem não, mas isso não importa aqui, né? Não importa quem escreveu o livro de Hebreus. O importante é o que foi escrito aqui. Então, o autor do livro aos Hebreus, que na verdade é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele inspirou a pessoa a escrever esse livro aos Hebreus, né? E ele disse assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, o que eu entendi aqui nesse versículo? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, muitos acreditam que o autor aqui desse livro está falando de salvação. E muitos acreditam que salvação ela pode ser perdida. Que uma vez uma pessoa tendo crido no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, ela pode perder essa salvação. E um dos versículos muito utilizado para aqueles que creem que é possível perder a salvação, esse é um deles, né? Daqueles que acreditam que salvação se perde. Bom, o que eu entendi nesse versículo? Bom, vamos lá. Primeiramente, nós temos que entender que esse versículo, ele não está falando de um relacionamento vertical. Ele está falando de um relacionamento horizontal. Veja como começa o versículo 14. Segui a paz com Deus? Não. Segui a paz com todos. Quem são esses todos? São todos aqueles que estão ao nosso redor. Começando pela nossa própria família, vizinhos, colegas, amigos, enfim. Todos. Segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Bom, muitos acreditam que o autor que escreveu esse livro estava falando aqui de salvação. Mas se fosse realmente salvação, o relacionamento aqui deveria ser com Deus, porque quem salva não é Deus, não foi Jesus quem nos salvou. Mas aqui não está se referindo a Jesus, não está se referindo a Deus, o Pai, mas está se referindo às pessoas que estão ao nosso redor e de redor. Aqui está falando de relacionamento horizontal, não vertical, tá? E outra coisa também importante que eu entendi aqui. Ora, seguindo esse entendimento de que sem santidade ou sem santificação ninguém verá o Senhor, no sentido assim, se não houver santificação, se não houver santidade, então a pessoa não vai para o céu, né? Ela não vai ser salva, porque sem santificação como é que ela vai ver o Senhor? Só que aí eu quero fazer uma pergunta. Eu gostaria que você que está ouvindo esse vídeo fosse bem sincero, mas bem sincero. Porventura, existe alguém na face da terra que tenha uma santificação ou uma santidade que seja compatível com a do Pai? Por que eu estou falando isso? Porque uma vez Moisés quis ver a face de Deus. Ele quis ver Deus. E ele fez esse pedido. Ele disse: Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me mostres a tua glória, a tua face. E aí sabe o que Deus disse para Moisés? Deus disse assim: Moisés, não há homem na terra que veja a minha face e viva. Mas eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de ti. A minha face você não vai poder ver. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te colocar
na fenda dessa rocha e eu vou passar. Quando eu passar, eu vou te cobrir com a minha mão. E depois que eu houver passado, você me verá pelas costas, mas a minha face você não vai poder ver. Então a santidade de Deus, ela é tão perfeita, ela é tão pura, ela é tão completa, que não existe na face da terra, em relação desde quando, né, Adão pecou, até o último homem que viver nessa terra, não existiu, não existe e não vai existir homem algum que alcance o nível de santidade compatível que faça com que ele seja digno de olhar para o Senhor ou de ver Deus. Não existe. Somente um homem viveu nessa terra e que, sim, ele é digno de ver a face do Senhor. Este homem chama-se Jesus Cristo. Ele, sim, nunca pecou. Ele, sim, foi perfeito. Então, ele, sim, vê a face do Pai. Mas, aí eu pergunto, existe alguém, ou você mesmo que está assistindo esse vídeo, você se julga santo ou você se julga santificado ao ponto de você ser digno de olhar para a face do Senhor, de ver o Senhor com a sua santidade? Você que responde, né? Eu vou responder por mim. Se dependesse da minha santidade para eu ver o Senhor, então eu, sinceramente, não teria nenhuma esperança que isso acontecesse. Por quê? Porque eu não me julgo ter uma santidade compatível ou a santidade que é exigida para que eu me sinta digno de olhar para a face do Senhor. Eu não tenho essa santidade toda, né? Eu não sou perfeito assim, ao ponto de ter essa, né, essa dignidade de olhar para a face do Senhor. Pelas minhas obras? De jeito nenhum. Porque quando se fala em santidade, normalmente se associa a ela a questão moral, né? Ah, eu vivo em santidade, eu não roubo, eu não mato, eu não cometo nada disso, eu não adultero, eu não prostituo. Então eu vivo essa santidade. Só que a santidade que Deus exige para que a gente possa realmente olhar para Ele, ver Ele, sermos dignos de ver Ele, essa santidade ela tem que ser não só em relação ao corpo físico, mas também na mente, nos olhos, na língua. Aí eu pergunto, ainda que você considere uma pessoa fisicamente, em relação à moralidade, uma pessoa exemplar, aquela pessoa que é fiel à esposa, ao marido, aquela pessoa que nunca se envolveu com prostituição, que não faz nada de errado, mas os seus pensamentos eles são puros, as intenções do seu coração sempre são puras, aquilo que você fala, todas as palavras que saem da sua boca são puras, são santas. Se eu fizer aqui uma pergunta para todos que estão ouvindo esta mensagem, há alguém entre todos aqui que estejam ouvindo essa mensagem que não tenha nenhum pecado sequer? Então, se você que está ouvindo essa mensagem não tiver nenhum pecado, nenhumzinho, então pode atirar a primeira pedra aqui nos comentários. Vai aqui nos comentários embaixo e digo, eu sou a pessoa que não tem pecado nenhum. Eu sou perfeito em santidade. Minha santidade é perfeita. Eu sou perfeito em santidade nos meus pensamentos, no que eu vejo, no que eu ouço, no que eu falo, no que eu sinto. Todos os meus sentimentos são perfeitos. Ah, então, beleza. Então pode tirar a primeira pedra. Mas eu acho que ninguém vai fazer esse comentário. Eu duvido que alguém vai chegar aqui no comentário e vai dizer assim, esse sou eu. Esse sou eu. Eu sou perfeitamente puro, perfeitamente santo, não tenho nenhum pecado, minha santidade é top. Se você acha que você tem essa santidade, então parabéns. Então você, além de Jesus, vai ser, né, o próximo, que vai ter essa dignidade de poder olhar para o Senhor. E quando você olhar para o Senhor, você vai poder estufar o peito e vai falar assim, Senhor, eu posso olhar para o Senhor e eu vou viver. Porque em mim não há nenhum tipo de engano, não há, meus pensamentos são puríssimos. Ah, alguém pode falar mal de mim, pode me caluniar, alguém pode fazer o que for. Eu sempre vou pensar, eu sempre vou ter pensamentos puros em relação a qualquer pessoa. Ah, se alguém me der um bofetão na minha face, eu vou virar e vou dar a direita para ele. Ah, se alguém me obrigar a fazer uma coisa, eu vou fazer duas, né? Alguém me obrigar a andar uma milha, eu vou andar duas, né? Ah, eu não discuto com ninguém, não brigo com ninguém, não falo nada de errado. Quando eu estou irado, eu não peco de jeito nenhum. Ah, e outra coisa também.
eu pratico aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Eu não cometo esse pecado. Sempre quando eu sei um bem que eu tenho que fazer, eu faço na hora, assim, ó, pá, faço. Todas as oportunidades que eu tenho para fazer o bem, eu faço. Então esse pecado na minha vida não tem. Também a palavra de Deus diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo que eu faço é por meio da fé. Eu sou o enfesado. Tudo que eu faço com fé. Você é essa pessoa? Se é, então meus parabéns. Você verá o Senhor. Não é assim que muitos entendem? Que sem santificação, sem santidade, ninguém verá o Senhor? Então, para ver o Senhor, tem que ter essa santidade, não é verdade? Aliás, para ver o Senhor, tem que ter uma santidade, pelo menos, né, ao nível dele. Como está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Só que, gente, não é assim que eu entendo. Eu entendo assim. Aqui está falando de relacionamento horizontal, não é vertical. Aqui não está dizendo seguir a paz com Deus. Não. Está dizendo para seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então aqui já começa a dar o entendimento mais claro do que o autor desse livro está querendo dizer. O que ele está querendo dizer aqui, gente, é o seguinte. Como que o Senhor se revela hoje? Como que o Senhor ele vai se mostrar ao mundo? Não é através da igreja? Não é através dos seus filhos? Não foi assim que Jesus revelou o Pai? Através dele? Quando Felipe disse assim, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus disse, Felipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você me diz, mostra o Pai? Será que você ainda não entendeu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem vê a mim, vê o Pai. É exatamente isso, gente, que está escrito aqui, ó. Por que que nós temos que seguir a paz com todos, ó, horizontal? Por que que nós temos que seguir a paz com todos e temos que nos santificar? Porque se nós não vivermos uma vida de santidade, nós não vamos mostrar o Senhor para as pessoas. Porque olha só, a palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 1, versículo 8, o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunhas. Gente, nós que somos a igreja do Senhor Jesus, a palavra diz que nós recebemos o Espírito Santo e o poder para sermos testemunhas. O que é ser uma testemunha? Ser uma testemunha, irmãos, não é o que as pessoas pensam de dar testemunho. Não, ser testemunha significa você pregar com o que você vive, com o que você é. Isso é ser testemunha. É você mostrar ao mundo que Deus está em você, que Ele habita em você. Não somente em palavras, mas principalmente em atitudes. Então nós devemos ser testemunhas, nós devemos testemunhar ao mundo que nós somos verdadeiramente cristãos. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Porque ainda que você fale de Jesus, ainda que você pregue muito bem, mas dependendo da maneira como você vive, as pessoas não vão acreditar em você. Se você vive, por exemplo, aí de rixa com o seu vizinho, e o seu vizinho não é cristão, você acha que ele vai se converter através de você? Olha o testemunho que você está dando para o seu vizinho. Ele pode sim se converter, mas olhando para outro cristão. Mas para você, ele vai dizer assim, esse aí diz que é de Deus, esse aí diz que é de Jesus, Jesus coisa nenhuma. Ou seja, porque você não está se santificando, você não está vivendo uma vida de santidade, então como que uma pessoa vai ver Deus através de você se você é um espelho sujo? Você não está refletindo a glória de Deus. Então você tem que se santificar. Nós devemos viver uma vida de maneira que as pessoas, ao olhar para nós, possam ver um bom testemunho de cristão. Então olhem bem o que está escrito aqui na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim, ó: quem é que desejará lhes fazer mal, se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, esteja sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenha sempre a consciência limpa. Quer dizer, a santificação, né? Na consciência. Consciência limpa é a santificação, né? Se você viver em santificação, a sua consciência vai estar limpa. Então, mantenha sempre a consciência limpa, ou seja, linkando lá com Hebreus, né? Tenham paz com todos e a santificação, ok? Santificação vai manter a consciência limpa.
Então, se essas pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Tá vendo? Lembre-se de que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores, a fim de conduzi-los a Deus. Então, veja bem, o que Pedro está dizendo? É aquilo que o autor em Hebreus falou. A mesma coisa. Não está falando diferente. Ele está falando de testemunho, né? De nós darmos testemunho através da nossa maneira de viver. Se nós vivemos de uma maneira que aos olhos dos outros seja reto, então as pessoas vão começar a ponderar, poxa, esse homem é de Deus, essa mulher é de Deus. As pessoas vão começar a dar ouvidos. Que nem, por exemplo, o que Jesus nos ensinou, gente? Jesus nos ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus nos ensinou que se alguém nos fizer o mal, nós temos que pagar o mal com o bem. Assim a gente amontou a brasa viva sobre a cabeça da pessoa. E é assim que a gente vai ganhando as pessoas. Aquelas mais duras de coração, a gente vai ganhando assim. Mostrando para elas que nós não somos como elas. Os ímpios, né? Nós temos algo diferente. Nós podemos amar mesmo quando nós não somos amados. Nós podemos perdoar mesmo que não nos perdoe. Essa atitude de cristão é que vai abrir oportunidades para muitas outras pessoas verem Deus através de nós, através do nosso testemunho, através da nossa maneira de viver. Olha só essa tradução, gente. Olha só essa tradução. Essa é a nova versão transformadora, que eu gosto muito, né, de usar para a leitura. Diz assim, ó, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ora, se estivesse falando de salvação, já teria alguma coisa errada. Porque salvação não se conquista por esforço. A salvação não é por esforço. A Bíblia diz que pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então ele está falando para se esforçar em que sentido? Ele está falando para nós nos esforçarmos para viver em paz com todos. Porque se você viver em paz com todos, as oportunidades que você vai ter para testemunhar de Cristo vai ser muito maior do que aqueles que vivem, né, tendo rixas, dissensões, contendas, principalmente com as pessoas, né, que não conhecem a Cristo. Então, quanto mais relacionamento saudável você tiver com as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mais oportunidade você terá de dar um bom testemunho e até mesmo ganhar aquela pessoa para o Senhor Jesus. Então nós devemos nos esforçar para viver em paz com todos e também, não só isso, temos que procurar viver uma vida santa. Porque não adianta nada a gente viver em paz com todos, fazer esse esforço, mas se nós estamos dando péssimos testemunhos. As pessoas vão olhar para a gente e vai falar assim, esse aí diz que é de Jesus, mas eu tenho as minhas dúvidas. Esse aí fala que é de Deus. Mas olha só, as coisas que ele fala, olha os palavrões que saem da boca dele. Esses dias eu vi ele lá, né, cobiçando, lá passou uma mulher ali com um traje meio indecente, e ele ficou ali, ó, olhando, né, assim, cobiçando, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar viver de uma maneira que as pessoas possam olhar para nós e ver que nós temos algo de Deus dentro de nós. E isso é expressado através do quê? Através das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso modo de viver. Amém? Isso aqui, irmãos, concorda com aquilo que Pedro falou lá em 1 de Pedro, no capítulo 3, que eu acabei de ler para vocês. Então é assim que eu entendo. Esforce-se para viver em paz com todos e procure ter uma vida santa. Aí alguém pode dizer assim, mas o senhor está pegando um versículo isolado, né? Como diz aquela famosa frase, um texto fora do contexto é pretexto para heresia. Então vamos continuar lendo. Você vai ver que o assunto não vai mudar. Ele vai continuar falando de relacionamento horizontal e não vertical. Você vai ver que aqui não vai aparecer Deus, Jesus, mas relacionamento. Olha só, vamos continuar a leitura aqui, ó. Cuide um dos outros. Relacionamento horizontal. Para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Então, cuidar um dos outros vai fazer com que a gente experimente a graça. Porque se é da vontade de Deus que a gente cuide um dos outros, ore uns pelos outros. Sejam pacientes, misericordiosos, hospitaleiros, né? Isso faz com que a graça de Deus aumente em nossas vidas. Vamos lá, até agora ele não mudou de assunto. Aí diz assim, ó, fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Ou seja,
continua no mesmo assunto. Se eu permitir que o meu coração se enche de amargura, que é uma raiz venenosa, isso vai causar perturbação e muitos vão ser contaminados. Por quê? Porque uma pessoa que ela não é sarada, uma pessoa ferida, consequentemente ela vai querer ferir as outras. Se ela está amargurada, ela vai também fazer com que outras pessoas também fiquem amarguradas. Então, por isso que é importante um discipulado, um tratamento de alma, uma cura de alma, né? Então, continuando aqui, versículo 16. Veja que até agora ele não mudou de assunto. Ele continua falando de relacionamento horizontal. Vigiem para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição. Tá vendo? Continua falando do mesmo assunto. Como vocês sabem, mais tarde, quando ele quis a bênção do pai, foi rejeitado, e era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Aí agora, ó, agora ele muda de assunto. Agora ele parou de falar dos relacionamentos horizontais, agora ele vai mudar de assunto. Só que quando ele muda de assunto, o que ele fala? Olha o que ele fala aqui, ó. Vocês não chegaram a um monte que se pode tocar, a um lugar de fogo ardente, escuridão, trevas e vendaval, que era o Monte Sinai, onde foi dada a lei. Aqui nós estamos na graça. Ao toque da trombeta e a voz tão terrível que aqueles que ouviram suplicaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar a ordem que recebiam. Se até mesmo um animal tocar no monte, deve ser apedrejado. O próprio Moisés ficou tão assustado com o que viu, ao ponto de dizer, fiquei apavorado e tremendo de medo. Isso é a lei, gente. Isso é o Monte Sinai. Agora vamos para o Monte Sião? Vamos para a graça? Vamos lá. Versículo 22. Vocês, porém, chegaram ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos incontáveis milhares de anjos em alegre reunião, a congregação dos filhos mais velhos, cujos nomes estão escritos no céu, e a Deus, que é o juiz de todos, aos espíritos dos justos no céu, agora aperfeiçoados, a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala de coisas melhores do que falava o sangue de Abel. Aí o versículo 25. Tenham cuidado para não se recusarem a ouvir aquele que fala. Porque se aqueles que se recusaram a ouvir o mensageiro terreno não escaparam, certamente não escaparemos se rejeitarmos aquele que nos fala do céu. Essa palavra aqui é para quem? Está falando para os judeus. Essa carta foi escrita aos hebreus. Então, ele está falando para os judeus, dizendo assim, olha, tenham cuidado para vocês não recusarem. Recusarem o quê? A mensagem de Cristo, gente. Porque está falando aqui está falando de Jesus o Salvador. Cuidado para vocês não recusarem. Não recusem a Cristo. Porque aqueles que recusaram a Cristo, viu o que aconteceu com eles, né? E eles foram advertidos. João Batista foi enviado para advertir, o próprio Senhor Jesus os advertiu, né? E depois os primeiros apóstolos os advertiram, e aqueles que não creram, né? Se perderam. Aí continua dizendo aqui, quando Deus falou naquela ocasião, que ocasião foi essa? Né? Lá nos tempos de Cristo. Sua voz fez tremer a terra, fez a terra tremer. Isso aconteceu. Quando Jesus ele morre lá na cruz, a Bíblia diz que tremeu. A terra tremeu, houve um terremoto ali, né? Mas agora ele promete, mais uma vez, farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus adorando-o com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Amém? Então é isso aí, gente. Esta é a palavra que eu tinha para vocês, né, neste vídeo. E eu acredito que deve ter esclarecido, né, a mente de cada um de vocês. Mas, se você ainda acha que o autor do livro aos Hebreus é em relação à salvação e que sem santidade ninguém verá o Senhor, então eu quero dizer para você, cuide, viu? Cuide da sua santidade. Porque se você não for perfeitamente santo como Deus é, se você não tiver uma santidade ao nível de Deus, você não vai ver o Senhor, não. Porque Deus ele vai examinar os seus pensamentos, o que você vê, o que você ouve, o que você fala, os seus sentimentos, as intenções do seu coração, as suas atitudes. Ele vai pesar tudo isso na balança. Será que você vai conseguir equilibrar essa balança da santidade? Aqui, ó, Deus Santíssimo. Para ver o Senhor, a gente tem que estar aqui, ó. A balança tem que estar equilibrada. Se houver uma falta, já complica. Então, se você acha que estava falando de salvação, cuide, hein? Você está correndo um sério risco de perder a sua. A não ser que você seja perfeito, a não ser que você seja aquele que pode atirar a primeira pedra, porque não tem nenhum pecado. É isso aí. Deus abençoe a todos.